6 são as orações subordinadas substantivas. Elas, além de desempenharem a função de substantivo, podem desempenhar a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. São, respectivamente, as orações subordinadas substantivas e subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. Lembre que nas formas desenvolvidas, elas geralmente são precedidas de conjunção integrante. Hoje nós vamos ao estudo das orações subordinadas substantivas. Muito importante você lembrar que as orações subordinadas substantivas, elas desempenham a função de um substantivo. Então, este é o primeiro detalhe já muito importante de lembrar. Segundo detalhe, as orações subordinadas substantivas, na forma desenvolvida, geralmente elas vêm iniciadas por uma conjunção integrante. Lembrando que a oração subordinada, ela é aquela que completa o sentido da oração principal. Observe que ela sozinha não teria significado, que as provas sejam explicadas, algo restaria ainda a completar. A mesma coisa vai acontecer em a comissão decidiu que as provas sejam aplicadas. Então, que as provas sejam aplicadas é uma oração subordinada em relação à oração a comissão decidiu. Um detalhe já muito importante que eu quero lhe chamar a atenção: é muito importante você trabalhar as questões sempre que possível por eliminação. Isso vai facilitar enormemente a sua vida. Observe que eu já falei isso reiteradas vezes. Primeiro detalhe, assim, em relação às orações subordinadas, nós temos 3 orações subordinadas, 3 tipos de orações subordinadas. Nós temos as adjetivas, as substantivas e as adverbiais. Por uma questão de cautela, sempre é bom iniciar eliminando a possibilidade de haver uma oração adjetiva, já que as adjetivas são apenas 2. As adjetivas iniciam-se por pronome relativo. Então, verificar se este que ele é pronome relativo, primeiro passo. Observe que este que, além de não se referir a uma palavra substantiva antecedente, ele não pode ser substituído pelos pronomes relativos quem, o qual, a qual, os quais e as quais. Observem que nestas frases a substituição é possível, então a possibilidade de nós estarmos diante de oração adjetiva é nenhuma. Na sequência, você pode usar um procedimento, verificar se toda essa oração subordinada ela pode ser substituída por isto. Então, decidiu-se isto, a comissão decidiu isto. Quando isto acontece, você pode estar diante de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Você pode estar diante de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, fração, subordinada, substantiva, subjetiva, ou de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. São as únicas possibilidades que existem quando você pode substituir toda essa oração por isto. Agora você observa o limite da oração principal, limite da oração principal, limite da oração principal. Se no limite da oração principal houver sujeito, você estará diante de oração subordinada, subjetiva, objetiva, direta. Função de objeto direto. Se no limite da oração principal não houver sujeito, é o caso deste primeiro exemplo. Observe quem decidiu-se neste limite da oração principal não há sujeito.
Então você está diante de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, elimina-se a possibilidade de objetiva direta. Você estará diante de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, e olhe que esta oração ela vai desempenhar a função de sujeito da oração principal. Então, este é o primeiro detalhe, sujeito da oração principal. Se, entretanto, no limite da oração principal houver sujeito, observe que aqui eu tenho, no limite da oração, eu tenho um sujeito. Então, elimina-se a possibilidade de nós estarmos diante de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque já há sujeito dentro do limite da oração principal, já há sujeito. Então, esta possibilidade está eliminada. Nós estamos diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que esta oração, ela é o objeto direto da oração principal. Então, este primeiro cuidado em relação às orações subordinadas, substantivas. Agora, na sequência, observe que a oração subordinada ela vem precedida de preposição. A oração subordinada vem precedida de preposição. Observe, creio que você já verificou, que esses textos não podem desempenhar a função de pronome relativo, eles não são pronome relativo. Quando isso acontece, agora você observa que você pode substituir a oração que vem a partir do que? Por isto. Observando, porém, um detalhe, né? Então, se a oração que vem a partir do que? Ela pode ser substituída por isto. Então, a oração subordinada, ela vai a partir do que? Observe que ela vem precedida de uma preposição. Ela vem precedida de uma preposição. Então, quando você encontrar preposição mais isto, você tem desconfiava disto e havia uma confiança disto. Quando é possível fazer este artifício, você estará diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, ou diante de uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Duas possibilidades quando você pode fazer esta substituição. Então você estará diante de duas possibilidades, você estará diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, ou de uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Agora, a diferenciação se torna bastante fácil. Observe que esta oração subordinada, a primeira oração subordinada, de que as provas seriam adiadas, desconfiava de que as provas seriam adiadas, observe que ela é complemento de um verbo. Enquanto a outra oração não é complemento de um verbo. No caso aqui você tem complemento de uma palavra substantiva. Se a oração subordinada vem depois de um verbo, então você elimina a possibilidade de que ela seja completiva ou nominal. Você está diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Observe que esta oração é complemento, né? Complemento, objeto indireto da oração anterior. Já no outro e no último exemplo aqui apresentado, observe o segundo exemplo desta tela, observe que você tem uma oração preposicionada, que é complemento de uma palavra substantiva e não de um verbo. Então você está diante de uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, e não diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Muita atenção a este detalhe. Se a oração subordinada vem precedida de preposição, a
a possibilidade de ela ser objetiva indireta ou completiva nominal, no caso dela ser substantiva. Legal? Muito importante lembrar que a oração substantiva, geralmente, ela é na forma desenvolvida, iniciada por uma conjunção integrante. Então, lembrando que esses Ques não são pronome relativo, mas são conjunção integrante. Por último, observe usando a mesma estratégia. Observe que nós teríamos a expectativa era isto, usando a mesma estratégia que nós usamos até agora nos casos anteriores. Então, a expectativa era isto. Observe que o perigo era você imaginar que você está diante de uma oração subordinada substantiva subjetiva ou de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Muita atenção, porque é um detalhe decisivo a observar. Observe que esta oração está depois de um verbo de ligação. Se esta oração subordinada substantiva está depois de um verbo de ligação, obrigatoriamente ela será uma oração subordinada substantiva predicativa, muito fácil, portanto, a identificação. Por último, verifique, aqui no último exemplo apresentado, último exemplo de oração subordinada substantiva, observe que toda esta oração que vem depois dos dois pontos, ela tem uma função que é explicar este último termo anterior. Temos uma convicção, obteremos a classificação. Toda esta oração, ela serve para me explicar e detalhar este último termo da oração. Observe que quando isso acontece, geralmente a oração vem precedida de dois pontos ou de uma vírgula. Quando isto acontece, você estará diante de uma oração subordinada substantiva apositiva. Então, fácil perceber que esta oração ela tem a função de aposto da oração principal, por isso que ela é oração subordinada substantiva positiva, enquanto que a oração anterior, que é a oração subordinada substantiva predicativa, ela tem a função de predicativo, não é predicativo, da oração anterior. Esperamos que essas informações sejam relevantes, sejam úteis para você, que você possa, a partir de agora, com mais eficiência, resolver as questões relativas à análise sintática, à identificação das orações subordinadas substantivas. Você não pode permitir que a banca derrube você.